Olá, boa noite todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Educação, aqui para mais uma aula de arte, hoje com vocês, professor Adeildo Alves, e vamos lá, né, começar a nossa aula. Bom, hoje são 27 de outubro e nós vamos falar hoje sobre a questão da performance na arte contemporânea. Primeiro, né, vamos aqui para o nosso roteiro. Deixa eu tirar aqui meu... Vamos lá, o objeto do conhecimento é esse aí, performance, certo? Na arte contemporânea. Nosso objetivo é conhecer as propostas e ideologias das artes e seus conceitos em expressão urbana e cultura de massa, e no finalzinho a gente vê aí umas resolução de questão, certo? Teremos esse tempo aqui para analisar isso aí. Cadê meu relógio? Está ali o relógio? Para acompanhar, senão eu fico meio perdido. Gente, performance na arte e arte contemporânea. Para começar, é interessante entender que a arte, ainda hoje, para a maioria das pessoas, tem um significado tradicional de compreensão, ou seja, fala-se arte, entende-se imediatamente expressão visual, certo? Através de pintura, escultura e também de música, teatro, dança, por aí. Mas basicamente tradicionais. Como assim tradicional, professor? Tradicional por estar ainda na representação de uma expressividade que tem um começo, um meio e um fim bem compreendidos, né? Numa linha, né? Numa sequência retilínea. O que a gente vai chamar de arte moderna aparece no final do século XIX, início do século XX, até mais ou menos os anos 60. E dos anos 60 para cá, dos anos 1960 para cá, a gente vai chamar isso de arte contemporânea ou arte pós-moderna, que tem como característica exatamente a quebra desses paradigmas tradicionais, a quebra desse tradicionalismo e a valorização de muito da subjetividade que tem do próprio ser humano, certo? E aí entra a questão da performance. Beleza? Seguindo aqui, a performance é uma modalidade artística híbrida. Isso é, ela pode mesclar diversas linguagens, como teatro, música e artes visuais. Ou seja, a performance não é uma atividade artística de uma expressão exclusiva, como a pintura, por exemplo, a escultura, o teatro, a música. Todas essas expressividades elas vão ter ali os seus meios técnicos para existir, né, exclusivos. A performance vai ser uma expressividade bem mais abrangente, porque ela vai pegar emprestado outras linguagens. Ela está relacionada também ao happening, essa palavra aí em inglês, né? E muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa. Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestação artística, que a gente vai descobrir aqui com o passar da aula. Ok? Vamos lá. Na figura, vocês têm aí um casal, não necessariamente um casal, mas um homem e uma mulher. Enquanto a mulher segura um arco de flecha, e do outro lado o rapaz segura a flecha armada nesse arco, cada um fazendo força para um lado, inclinados. A flecha apontada para a mulher. Isso é uma performance. Os dois estão ali usando de teatralidade, da questão do objeto, certo? Do arco e da flecha, e da mensagem de perigo que está envolvendo ali a situação. Bom, a performance, então, seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, enquanto os espectadores observam. Já no happening, o público costuma participar também da ação. No slide que passou aí, né, a gente viu que há uma pequena diferença. Alguns autores dizem que há uma pequena diferença entre happening e performance, e é exatamente essa daí. Enquanto
o pessoal da performance fica performando e o observador observando, ok? Vou mudar aqui a cor do meu marcador. No happening, é necessário que o público participe, e o público costuma participar, exatamente aí onde mora a diferença. Quando a performance é feita apenas pelos artistas e a gente só observa, ela é a performance. Não tem o que dizer. Quando essa performance convida-nos a participar ou incita-nos a participar, aí a gente passa a chamar essa performance de happening, que significa mais ou menos algo que está acontecendo. Okay? Etimologicamente, a palavra performance deriva do francês antigo, né, performance, e significa dar forma a, fazer. Então, cada performance vai ter mais características. Aliás, vai ter uma característica primordial de teatro, de representação, certo? Usando técnicas de outras linguagens, como música, como escultura, como objetos, etc, etc, etc. Se liga nessa moça aqui. O nome dela, Marina Abramovic. E a gente vai falar dela mais adiante. Como foi que essa história de performance aparece na arte? Bom, no universo das artes, esse tipo de fazer artístico surge a partir da segunda metade do século XX, em decorrência de desdobramentos, tanto da pop art e da arte conceitual nos anos 60 e 70. Certo? Eu falei para vocês lá no início que houve uma mudança imensa, numa busca mais, através da questão mais subjetiva do pensamento humano, e uma fuga das expressividades mais tradicionais. Isso porque a arte contemporânea, gente, desponta como uma nova maneira de produzir e apreciar a arte. Produzir e apreciar a arte. E isso não é uma coisa que empurra a sociedade apenas à mudança, mas a própria sociedade, historicamente, empurra a arte a essas mudanças, porque uma coisa está lendo a outra coisa o tempo inteiro. A arte imita a vida imita a arte lê a vida lê a arte e por aí vai, desde tempos primordiais. É claro que, com o passar do tempo, essas aceitações são mais rápidas. Se a gente pegar, por exemplo, a arte egípcia, a arte grega, a arte romana antiga, nós vamos ter aí coisa de milênios. A arte egípcia conta aí 4.000 anos, a arte grega 3.000, 3.500, a arte romana por aí, né, 2, 3, 4.000 anos. Com o passar do tempo e as mudanças socioculturais e políticas no planeta, a gente vai percebendo, por exemplo, a Idade Média só vai durar 1.000 anos quase, só, né? Mas se você comparar com a arte egípcia, tradicionalista, a gente tem o quê? 4.000, 5.000? Aí vem o Renascimento, que isso cai para 300 anos. Né? As três fases do Renascimento, o 300, o 400 e o 500, originalmente é italiano, eles vão nomenclaturar assim, o 300, 400, 500. E logo depois vem o Barroco, com um pouco mais de 100 anos, aí a coisa vai caindo até chegar na metade do século, no final do século XIX, início do século XX e metade do século XX, onde os movimentos vão durar anos, 5 anos, 10 anos, certo? Por quê? Porque a sociedade vai mudando com uma certa velocidade os seus pensamentos, as suas novas aceitações, e as coisas novas vêm aparecendo, as novas aceitações, expressividades, a questão da subjetividade humana, e por aí vai. Por isso que essas mudanças são tão mais fortes nessa época, final do século XIX, início do século XX e metade do século XX. Ok? Bom, contudo, pode-se dizer que a performance tem relações com movimentos modernistas mais antigos, como o dadaísmo, por exemplo, e a escola de Bauhaus. E quando a gente fala de dadaísmo, a gente não pode deixar de lembrar do Hugo Ball. Esse moço aqui, um dos fundadores, Hugo Ball, um dos fundadores do dadaísmo, que está aí nessa foto do início do século XX, com uma fantasia esquisita, e é esquisita sim, porque era diferentona,
do processo tradicional, certo? Para fazer o quê? A leitura de uma poesia. Aí ele já está performando. E ele vai fazer uma leitura de uma poesia dadaísta. Como é uma poesia dadaísta? O que foi o dadaísmo? O dadaísmo se colocou como a anti-arte. A arte criticando a própria arte nas questões de beleza, né, da estética, do tradicional. E ele vai fazer uma poesia dadaísta de raiz, né, radical, que é aquela onde você pega qualquer texto, recorta todas as palavras desse texto e mistura, pode ser num saquinho, numa caixa. Depois você vai tirando todas as palavras e colando elas na ordem que você tira do lugar onde você botou e pronto. Você tem um poema dadaísta. Ah, professor, mas isso foge demais à questão da beleza, da métrica, da poesia, né? Das palavras. É exatamente isso. A gente chama isso de quebra de paradigma. Ok? E é uma crítica, porque os dadaístas criticavam a sociedade porque eles chegaram ao cúmulo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Se a sociedade conseguiu avançar na medicina, avançar na filosofia, avançar nas tecnologias e ainda assim houve guerra, então as coisas não tinham mais lógica. A arte também passaria a não ter. Então, a performance está muito voltada para essa proposta dos dadaístas e da simplificação da forma da escola de Bauhaus. No Brasil, essa performance vai atingir também uma série de artistas que vão trazer as suas possibilidades de discussão. Já na década de 50, a arte da performance dava sinais, isso por conta do Flávio de Carvalho, esse artista que nasce em 1899 e falece em 73, precursor do movimento e integrante do modernismo brasileiro. O que ele fez? Flávio de Carvalho, para criticar a maneira com que a gente consome tudo de fora, o brasileiro tem, desde que o Brasil é Brasil, aliás, desde que o Brasil foi inventado com esse nome depois da chegada dos portugueses, antes era Pindorama, né? Então, desde que deixou de ser Pindorama, o Brasil imita o seu colonizador. E assim, nós estamos numa terra quente. Ah, mas no sul faz frio. Faz, mas não faz o tempo todo não. Tá? O calor lá chega a 40, 45 de boa. E a gente faz o quê? A gente se comporta, se veste, pelo menos naquela época era mais forte, como se fosse europeu. Aí você vê na foto aí um monte de gente de terno e gravata nas ruas de São Paulo. Quem não está de terno e gravata está de camisa social e calça social. Isso era um suplício, era um sofrimento você se vestir com tecidos como tergal, por exemplo, que é muito quente. Aí o Flávio propõe um chamado traje tropical. Gente, ele não propôs uma roupa que pudesse ser feita para ser vendida para os homens usarem. Ele propôs uma roupa que levantasse uma reflexão, né, e criasse uma crítica sobre essa coisa da gente ter que usar um monte de roupa como terno e gravata num país tropical que é quente. Aí ele chamou isso de New Look, um novo visual. É uma performance, né? Ele causou espanto, pois o artista usava roupa, entre aspas, aqui, feminina publicamente. Por que roupa feminina? A base da proposta de conforto, né, de conforto térmico do Flávio de Carvalho, é a saia. Então, ele usou aqui um saiote, que não é uma peça exclusivamente feminina quando a gente observa culturas como a escocesa, certo? A chinesa, a japonesa, onde saiotes, saias e vestidos, né, são usados. E uma blusa, né, de manga bufante, imitando um estilo romano antigo. E ainda um chapéuzinho e sandálias, né, sandálias como os dos romanos antigos também. E saiu desfilando nas ruas de São Paulo, com essa proposta aí. Se fosse hoje em dia, seria menos impactante, por causa do que a gente viu hoje, do que a gente vê hoje, certo?
Mas em 1950, isso não foi só impactante. Isso foi avassalador. As pessoas ficaram, o que esse maluco está fazendo? Dentro da proposta artística fica a reflexão, certo? Para a maior parte das pessoas leigas no assunto, é só um maluco que não tinha o que fazer. Mas a proposta fica, certo? E o que é que aconteceu? Quem é que usa terno e gravata hoje? Só aqueles que são obrigados pelo próprio ofício, dependendo onde se trabalha. Mas a gente acostumou, aqui nesse tempo aí do Flávio de Carvalho, era uma regra. Não importa onde você trabalhasse, a regra da etiqueta da elegância exigia que você tivesse, né, um todo social. E aí ele questionava isso. Enfim, no Brasil teve essa situação. Mais tarde, apareceu com o grupo Rex, os artistas Wesley Ducli, Geraldo Barros e Nelson Lainer, que realizaram diversas ações artísticas, dentre elas algumas performances. E ainda outros nomes do Brasil, como Carlos Fajardo, José Rezende, Frederico Nasser, além também de Hélio Oiticica. E na questão da performance, esse moço aqui vai se destacar muito. Na performance da arte contemporânea, ele vai se destacar na proposta do concretismo, do neoconcretismo, e na criação da Tropicália, né, na expressão musical da Tropicália, por conta das instalações que ele fazia acerca da valorização da característica do nosso país enquanto cultura, que demora a olhar para si mesmo. Hoje em dia, quando a gente diz que tem orgulho de ser brasileiro, de ser daqui, de gostar das coisas daqui, gente, foi a duras penas que se conseguiu essa pouca valorização, ainda não é suficiente. A gente ainda é muito voltado para aquilo que vem de fora. Basta você ver as coisas lançadas aqui no Brasil, as ideias, os produtos, ainda tem muito estrangeirismo. Isso é ruim, isso é bom, não é a questão é da gente instintivamente achar que uma coisa é melhor quando ela tem um título em inglês, em francês ou em outro nome aí, porque a gente acha que é chique. Então o Hélio Oiticica trabalhou muito essa questão, okay? Da valorização da nossa cultura. Vamos entender aqui, para você compreender melhor sobre o gênero performance, né? 5 performances artísticas para entender esse gênero aí. Então a gente vai falar da performance em si, certo? E do artista envolvido na questão. Lembra lá do início que eu falei da Marina Abramovic? Pois bem, aí está de novo esse casal, lá no início eram eles, né? Ela e o Lá. Essa proposta de performance é chamada de AA, do jeito que você está vendo aí, né? Como se fosse um grito. AA. Marina Abramovic é um dos nomes de maior destaque na arte da performance. Sua trajetória se iniciou nos anos 70 e ela realizou diversas ações com o também performer, né? Ulay, que foi seu companheiro por 12 anos. Em uma dessas obras, intitulada e realizada em 1978, o casal se posicionou de frente um para o outro, enquanto soltava gritos diante de uma plateia, um gritando com o outro. A intenção era qual? Aqui entre aspas, mostrar quem fala mais alto, representando simbolicamente o que ocorre em muitas relações, sobretudo relações amorosas. Não é? Quando você está discutindo e quando você sente que tem intimidade o suficiente com aquela pessoa que você pode realmente gritar com ela, ou que tem espaço para gritar com ela. Geralmente isso acontece mais em relações amorosas. E não é só o amor de um casal, relações amorosas, casais, pai e filho, mãe e filha, entre irmãos nem se fala, irmãos que mesmo se amando quando estão discutindo, eu sei como a coisa é, tem 2 filhas adolescentes, e aí é uma querendo falar mais alto que a outra, quando quer estabelecer a certeza daquilo que defende. Parece simples, parece corriqueiro, parece uma coisa banal, mas é exatamente aí onde mora a questão da raiz
certo, das propostas performáticas, bebendo lá na fonte do dadaísmo. É você pegar uma situação que parece banal, que parece corriqueira, e trazer à vista, né, engrandecê-la, colocar um foco maior em cima dela, para construir um questionamento e uma reflexão. E aí você olhar e dizer assim, vixe, rapaz, é mesmo. É desse jeito aí mesmo que acontece. Ok? Essa foi a primeira. Na segunda, chamada do John Cage, ele chamou essa proposta aí de 4 minutos e 33. 4 minutos e 33 é uma performance idealizada em 1952 pelo maestro norte-americano John Cage. O cara é maestro, músico, profissional, estudado. O que ele propõe? Ele fez uma obra, certo? Nessa obra, o músico David Tudor se coloca à frente de um piano para uma grande plateia e permanece em silêncio por 4 minutos e 33 segundos, sem tocar absolutamente nada. Você já bateu palmas por 10 segundos? Acredito que sim, ou até mais, quando você estivesse cantando parabéns para alguém, né, ou aplaudindo alguma coisa que você viu que você achou legal. Parece muito você bater palma por 3 minutos. 3 minutos, gente, é o tempo de preparação do miojo. Parece pouco, mas é bastante. Bater palmas por 5 minutos já seria uma coisa assim, bem fora do normal. Aplaudir por 5 minutos. Imagine você aplaudir por 10 longos minutos. Isso pode acontecer, depende da motivação. O filme Central do Brasil, de 1997, se eu não me engano, ele fez um sucesso danado naquela época. O filme foi indicado para melhor filme estrangeiro, Oscar de melhor filme estrangeiro. E pela primeira vez, uma atriz brasileira de cinema foi indicada ao Oscar de melhor atriz, a Fernanda Montenegro. Ela não levou a estatueta, quem levou foi a Gwyneth Paltrow pelo filme Shakespeare Apaixonado. Mas, enfim, esse filme foi aplaudido no mundo inteiro onde ele passou. E na Alemanha, o público aplaudiu de pé o filme por longos 10 minutos. Por que eu estou dizendo isso? Aplaudir é fazer barulho com as mãos. Mas e o silêncio? Uma pausazinha numa estação de rádio de 10 segundos parece uma eternidade. Você está ouvindo música direto, né? E ouvindo propaganda e o locutor falando. De repente, por 10 segundos de silêncio, você já nota. Aconteceu alguma coisa aí. Aí volta de novo. Então tá certo. Imagine 4 minutos e 33 de silêncio absoluto. E você na frente de um músico que está na frente do piano e ele não toca nada. Vai levantar e vai construir um monte de reflexão e de questionamento na cabeça de quem está ouvindo. E vai despertar também um monte de sentimento. Tem gente que vai achar estranho, vai ficar agoniado, tem gente que vai ficar rindo da situação. Bom, o trabalho traz diversas reflexões, como, por exemplo, a expectativa criada e o desconforto. Além disso, toca em assuntos pertencentes ao próprio meio musical, como o silêncio, os pequenos ruídos e questionamentos sobre o conceito de música. Então, tudo é questionamento, levantamento de reflexão. A partir da década de 1960 para cá, essa coisa de questionar, perguntar, expor, refletir, vai estar presente e bastante na chamada arte contemporânea. E as performances vão trabalhar basicamente com isso. Ok? Próxima performance, Short, do Chris Burden, de 1971. Essa daqui é bem radical, quando a gente fala radical no sentido de ser de raiz mesmo. Vai lá na raiz da proposta, certo? Da subjetividade, e permeia o que a gente chama de loucura.
Mas ainda não é, vai aparecer outro aqui que é mais. Um dos performers mais polêmicos da arte contemporânea é, sem dúvida, o norte-americano Chris Burden, nascido em 46, falecido em 2015. Seu trabalho é permeado por questionamentos acerca da violência e, em muitos deles, o artista se coloca em situações limite. Aliás, uma das características recorrentes da arte e da performance é justamente uma investigação sensorial e emocional que analisa os limites dos artistas, testando suas dores e seus corpos de forma a criar uma conexão com o público. Então vai haver muito disso. A Marina Abramovic vai também explorar essa questão aí, daqui a pouco eu mostro outra performance dela. Na performance Shot, realizada em 1971, o Chris Burden pediu para que um amigo atirasse com uma arma de fogo em sua direção. Olha as ideias. A intenção era que o tiro passasse de raspão em seu braço e os dois já haviam, inclusive, treinado dias antes. Olha a foto aqui da performance. 1970, 71. Entretanto, assim como a vida é imprevisível, a ação também não saiu conforme o esperado e a bala acabou acertando em cheio o braço de Burden, perfurando-o. Ainda bem que foi o braço. Imagina se ele erra mais para cá, mais para dentro do corpo. Jesus amado. Bom, o público ficou realmente chocado. Isso foi na frente das pessoas. E o artista teve que sair às pressas do local em direção a um hospital. De cara assim, a gente já fica se perguntando um monte de coisa. Se tivesse se tivesse passado realmente de raspão só, já seria impressionante para quem estivesse lá assistindo. E outra coisa que a gente se pergunta imediatamente, isso é arte? Adiante. Quarta performance, Passagem, da brasileira Celeida Tostes. A carioca Celeida Tostes trabalhava com cerâmica. Vejam que quando um artista trabalha uma proposta de performance, ele vai estar ali se envolvendo, certo, com a sua própria linha de trabalho. Aí ele desenvolve uma ideia, né, dentro dessa proposta de trabalho, dentro dos materiais que eles são acostumados a usar, certo? E no caso aí da Celeida, a cerâmica. Então ela trabalhava com cerâmica e trazia em suas obras temas como o feminino, o nascimento e a morte, fertilidade e a relação com a natureza. Assim, em dado momento da sua trajetória, a artista mescla-se a um vaso de barro e simula a experiência de ser expelida para fora de um útero. Aqui está ela, com as auxiliares, o vaso de barro, ela também coberta, né, de argila molhada, e ela simula isso de estar sendo expelida de um útero. O trabalho levou o nome de Passagem, sendo realizado em 1979. Essa performance foi feita com a ajuda de 2 assistentes e registrada por meio de fotografia, como é próprio em trabalhos performáticos. E aí vem outra explicação acerca desse tipo de trabalho. O que fica como registro de uma performance? As filmagens, a fotografia, porque cada vez que a performance é feita, ela é única. Apesar de ser repetitiva, e talvez não se repita mais do que 3, 4 vezes uma performance, certo? Não pelo mesmo artista. E quando o outro artista pega a ideia para repetir a performance, ele muda algumas coisas. Mesmo assim, com essa proposta feita dessa forma, cada apresentação é única. E, nesse caso, a performance também é caracterizada como arte efêmera, uma arte que dura o tempo que dura apenas. Aí, para isso, para registro, precisa filmar, fotografar. Certo? Adiante, a quinta. Em inglês, né, está escrito: eu gosto da América e a América gosta de mim. Eu amo a América e a América me ama. I like America and America likes me, de 1974, do Joseph Bayous. Foi o que ele fez.
O alemão Johannes Bayes é um dos nomes importantes nas artes do século XX. Ele trabalhou com diversas linguagens artísticas, né? Além das ações performáticas como instalação, vídeo, pintura e escultura. Em busca de suas performances artísticas, intitulada I Like America and America Likes Me, Bayes sai de seu país e vai até os Estados Unidos. Chegando lá, ele é retirado do avião em uma maca e coberto por um cobertor de feltro logo que ele sai do avião. Ele não toca o chão. A intenção dele é não pisar em solo norte-americano. Já começa a performance a partir da saída dele do avião. Eu não vou pisar no chão dos Estados Unidos. Eu vou sair do avião em cima de uma maca, enrolado num cobertor de feltro. O feltro é aquele tecido grosso que a gente conhece, né, que é usado também como manta para aquecer. Nos Estados Unidos, o artista é levado a uma galeria direto, né, a uma galeria de arte, onde permanece por dias em um espaço fechado com um coiote selvagem. Parece cada vez mais absurdo, né? Bayes recebia diariamente o jornal Wall Street e conviveu com o animal por horas, usando apenas um cobertor, um par de luvas e uma bengala. Aí você coça a cabeça e pergunta: para quê, professor? Olha a situação aqui da fotografia. Muito provavelmente, isso não é um lobo domesticado. Pegaram o lobo da selva, botaram lá na sala junto com ele. Um animal selvagem, que com certeza virava e mexia e atacava ele. Aí vem a história do cobertor de lã, que é grosso, para se proteger, e essa bengala, muito provavelmente, também para manter o lobo afastado. Essa ação teve caráter político e crítico, assim como toda a sua obra, e foi uma forma de protesto contra o modelo de vida e economia norte-americano. Mais uma vez, alguém, né, fazendo crítica ao chamado American Way of Life, ou modo de vida americano, que é aquele do consumismo exacerbado, certo? E da desvalorização, principalmente de questões como as ambientais, por exemplo. Daí a história do lobo, né, selvagem está envolvido com a performance. Protesto contra o desmatamento nos Estados Unidos, protesto contra a forma que os animais selvagens são tratados, a relação do homem com essa natureza, e por aí vai. E também a questão do consumo. Comprar, para a gente, foi uma coisa aprendida, porque nós fomos colonizados, certo? Por um sistema que se instalou aqui e a gente aprendeu a conviver com ele. Mas aonde esse sistema nasceu e se fortificou há mais tempo do que aqui, essa coisa é diferente. Consumir nos Estados Unidos é uma cultura absurda. E se, isso é uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, se todos os países do mundo consumissem na mesma velocidade que os americanos consomem, que os estadunidenses consomem, a gente ia precisar dos recursos de 5 planetas Terra para dar conta do recado. 5. Para dar conta de todo, para dar conta de produzir para esse povo consumindo todo. Aí vai a crítica, né, do Bayes nessa questão aí do modo de vida americano. Essas são as 5 performances necessárias para você entender mais ou menos o que a performance é e o que ela pratica. Ok? Vamos exercitar? Vamos perguntar? Trouxe aqui uma obra do Elliott Sica. Antes da gente falar dessa questão, eu lembrei mais uma vez da Marina Abramovic. O que aconteceu com ela? Ela fez uma performance que ficou na história, né, das performances, que também é uma coisa simples. Foi o que ela fez. Ela armou um local, numa galeria, onde tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma do lado e outra do outro da mesa,
e ela se sentava numa dessas cadeiras e as pessoas faziam fila para sentar na outra cadeira e encarar ela e olhar para ela, olhar para os olhos dela, olho no olho, pelo tempo que a pessoa quisesse. Era só isso a performance. Parece bobo, mas quanto tempo você suporta? Quanto tempo pode não ser constrangedor você olhar para os olhos de uma pessoa estranha? Você olhar, se deixar também olhar nos olhos por alguém estranho. A gente cresce ouvindo que os olhos são, né, as janelas da alma. Então, quando a gente é encarado, é como se a gente fosse desvendado, descascado, desnudo. E é essa experiência que a Marina Abramovic colocou, né, à disposição das pessoas. Fez tanto sucesso que a performance ficou em cartaz na galeria do MoMA, né, do Museu de Arte Moderna de Nova York, durante 3 meses, com fila na porta toda vez que tinha a performance. E aconteceu interessante que ela fazia casal, né, com o Ulay, eles se separaram depois, e aí, de surpresa, os organizadores chamaram ele para fazer parte, ela não sabia, e de repente ela estava lá, e ele chegou e sentou na frente dela. Quando ela levantou o olhar, deu de cara com ele, aí ficou aquela coisa, e aí eles não disseram nada, e eles choraram, e foi interessante. Então vamos lá. Exercícios sobre Hélio Oiticica. Observe as imagens a seguir dos Parangolés de Hélio Oiticica, de 1964. É uma instalação dele, do Hélio Oiticica. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a arte brasileira, é correto afirmar sobre os parangolés. Está vendo aqui as imagens? O parangolé é essa manta de vestir colorida, certo? Diferente de outros tipos de roupa, onde se veste e se fica à vontade para criar uma coreografia em torno dessa manta, dessa veste, que também carrega poemas grudados nela. E você pode até usar a parte da coreografia para ir lendo esses poemas. Enfim, a pessoa fica à vontade para desenvolver alguma coisa nesse sentido com os parangolés. Bom, observando isso, é correto afirmar sobre os parangolés. Letra A. São criações de roupas coloridas que o artista usou para estabelecer a ruptura com a arte neoconcreta. Letra B. São criações complexas em cores saturadas, cuja finalidade é exaltar o carnaval brasileiro. Letra C. O artista, querendo romper com a tradição, criou essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso. Letra D. Não é possível afirmar que essas obras estejam livres do raciocínio matemático, pois apresentam uma técnica mecânica, exata e anti-impressionista. E letra E. Tendo uma sensação de expansão ao vestir um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra e de sua criação. É uma experiência sensorial, cujos movimentos daquele que o veste revelam novas características, né, de tal manifestação artística. E então, o que é correto? É isso? Ele quer saber o que é correto? Exatamente. É correto afirmar sobre os parangolés. Disso que a gente analisou. O que é exatamente correto falar deles? Bom, a letra A fala que são criações de roupas coloridas. São. Mas ele usa para estabelecer o quê? A ruptura com a arte neoconcreta? Não. A arte neoconcreta é própria do Hélio Oiticica. Então ele não vai propor ruptura de forma alguma com essa arte aí. A letra B fala, são criações complexas em cores saturadas, cuja finalidade é exaltar o carnaval brasileiro? Também não. Vou fazer um tique e um corte assim, né? Também não, porque não tinha essa finalidade, exaltar o carnaval brasileiro. A proposta era outra. Bom, o artista querendo romper com a tradição, aí aqui você diz, então aqui já é correto porque ele vai fazer uma quebra de paradigma, né? Cria essas peças para mostrar que pintura também pode ser isso. Não tem como, gente. Pintura é pintura. Pintura é uma técnica específica de arte. Não dá para mostrar que pintura é outra coisa. Ok? Letra C
Também não. Não é possível afirmar que essas obras estavam livres do raciocínio matemático, pois apresentam uma técnica mecânica, exata, anti-impressionista. De forma alguma. Aquilo nem é mecânico, nem é exato, nem é anti-impressionista. Então sobra o quê? Como correto, letra E. Tendo uma sensação de expansão, porque é uma coisa de vestir, né? Ao vestir um parangolé, o espectador passa a fazer parte da obra. Isso é correto. Então passa a ser um happening, né? E de sua criação. É uma experiência sensorial e os movimentos, né, daquele que o veste vão revelar novas características de tal manifestação artística. Cada pessoa vai dar uma característica a um movimento diferente, porque cada um vai se movimentar diferente aqui dentro desse parangolé. Tá ok? Então é isso. Isso foi a nossa aula sobre performance. Obrigado pela participação de vocês. Uma boa noite e um abraço para todo mundo. Tchau!